Olá, agora nós vamos para a parte noticiosa do Estúdio Univesp. Aqui ao meu lado já está a jornalista Tatiana Bertoni. Tudo bem, Tatiana? Bom dia, Fábio. Tudo bem? Tudo ótimo. O que nós temos de notícia que a gente vai aqui compartilhar com o nosso público que nos assiste nesta manhã de quarta-feira? Vamos começar dando uma olhadinha no estado de São Paulo. A manchete é a seguinte, Fábio. O mercado vê com cautela novo pacote de concessões. Ontem, o governo federal anunciou um pacote de concessões e um pacote de viabilidade brasileiro, né? O que chamou muita atenção dos principais jornais, da imprensa de uma maneira geral. No esforço para criar uma agenda pós-ajuste fiscal, que inclusive foi o tema que você discutiu hoje no programa Complicações, que vai ter reprise mais tarde, às 21h. Fica aí o convite para quem não assistiu agora. A presidente Dilma Rousseff lançou um pacote de concessões em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. A segunda fase do programa de investimento em logística soma aproximadamente 199 bilhões em projetos e promessas e foi recebida com cautela por empresários e investidores. Dilma fez questão de pontuar que o anúncio não se reduz a grandes números e projetos ambiciosos, mas pelo menos 56,5 bilhões de reais em investimentos enfrentam grande dificuldade de se viabilizar. A maior parte, Fábio, dos leilões deve ocorrer a partir de 2016 e muitos dependem de estudos de viabilidade. Nós vemos ali na Folha de São Paulo, logo na capa, tem uma artezinha mostrando ali qual seria o valor investido. Então, nesse esforço dessa agenda, né, seria 66,1 bilhões de reais em rodovias, 86,4 bilhões em ferrovias, portos 37,4 bilhões e aeroportos 8,5 bilhões de reais. A gente vê até, Tatiana, pela diferença como os jornais tratam do assunto, né? Enquanto o Estado de São Paulo fala de cautela no novo pacote de concessões, a Folha de São Paulo, ela traz, na verdade, ela diz sobre uma lista de intenções da presidente Dilma Rousseff. É a interpretação, e muitas dessas né? coisas, muitas das coisas que estão nessa análise, que os analistas fazem de crítica em relação a esse novo pacote, é que muitas das ações já estavam previstas, inclusive, no plano anterior da presidente Dilma, que não foi possível ser feita. E muitas das ações que estão sendo propostas agora não tem como ser executadas até o final do mandato dela, e muitas não existem nem projetos, como é o caso do trem que liga o Brasil até o Peru, né, fazendo a ligação do Brasil com o Oceano Pacífico, que não existe nem projeto ainda, mas coloca-se como uma grande possibilidade de investimento. Então, realmente é uma lista de intenções, né? Nesse caso, a matéria da Folha de São Paulo me parece estar mais próxima do que realmente que é uma lista de intenções do governo para a infraestrutura. Exatamente. Vamos já correr para a Folha de São Paulo, a gente já dá uma olhada nessa manchete, já continua também com as outras informações, Fábio. Então, só carregando aqui a Folha de São Paulo com o nosso aplicativo. Então, o governo Dilma lança a lista de intenções para a infraestrutura, né, que você ele diz havia aqui, comparado. inclusive, exato, que uma versão repaginada do programa de 2012, ou seja, do projeto anterior, Nós já temos aqui traz na projetos tela, que só manchete. sairão do papel a partir de 2017. A gente tem que levar em consideração que é quando vai terminar o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, como você disse aqui, uma série de investimentos em várias, ferrovia, rodovia, portos, aeroportos, e essa tal estrada que leva como diz o Vinícius Torres Freire na Folha de São Paulo, diz, apesar do maluco trem do Peru, o plano é razoável, porque o plano ele traz mais investimentos e é uma possibilidade de tentar fazer com que o país, o que a gente acabou de discutir aqui no programa Complicações, né, que retome uma estratégia de crescimento para o país, né? Essa que eu acho que é a ideia. Então, o mercado recebe com cautela, mas com bons olhos, de alguma maneira, esse novo incentivo anunciado pela presidente. Exatamente. Agora, a direita tem uma notícia importante também, que foi divulgada ontem, que foi a venda, o HSBC colocou à venda a sua filial aqui no Brasil. Isso faz parte de um plano de reestruturação. E a Folha de São Paulo chama a atenção numa nota logo do lado direito. O britânico HSBC anunciou reestruturação global que inclui vender filiais no Brasil, onde teve prejuízo em 2014, e na Turquia também. O plano é reduzir 50 mil vagas no mundo. O Bradesco, Itaú e o Santander têm interesse na fatia brasileira avaliada entre 10 bilhões de reais e 12 bilhões de reais. Clientes no país não serão afetados. Então, essa é uma notícia que teve
Sim, exatamente. O Banco Britânico, inclusive, passou por notícias, um escândalo, na verdade, de denúncias recentemente, né? Exatamente, paraíso fiscal, né? De paraísos fiscais em vários lugares do mundo, com grandes correntistas, né? E agora essa crise mostra que mercados como o Brasil não estão mais interessados, não estão dando mais resultados, eles estão saindo daqui, né? Como está sendo anunciado agora. Exatamente. Nós temos uma imagem ali, Fábio, muito desoladora, vamos dizer assim, que o Estadão trouxe também, a gente já vai voltar rapidinho para o Estadão para mostrar, que foi ontem uma reintegração de posse que ocorreu aqui em São Paulo, numa ocupação na região de Osasco, que reunia 12 mil pessoas há mais ou menos 1 ano e meio. Ela começou a ser desocupada ontem, uma comunidade chamada Nelson Mandela. Nós temos a imagem ali do Rodoanel a fundo e as pessoas ali esperando, enfim, o destino, ou seja, para onde será que elas vão, né? E eu chamo a atenção também para a gente voltar aqui para o Estadão, porque nós temos lá uma imagem em looping, como o Estadão, a versão online, normalmente faz, dessa reintegração de posse, que houve, enfim, um ataque ali entre os moradores, um enfrentamento entre os moradores e a polícia, e que resultou em fogo, na verdade, em incêndio em alguns barracos. Nós temos as imagens ali, PM retira 12 mil em áreas de risco. Nós temos uma outra notícia importante também, Fábio, que o Estadão e outros jornais também trazem, que foi a primeira vez que o Instituto Lula e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi citado, então, na investigação da Operação Lava Jato. A Camargo Corrêa doou 3 milhões ao Instituto Lula. A construtora Camargo Corrêa pagou 3 milhões para o Instituto Lula e R$1,5 milhão para o Lilis Palestras, Eventos e Publicidade de Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2011 e 2013. É a primeira vez que os negócios do ex-presidente aparecem nas investigações da Operação Lava Jato. Para o Instituto Lula, aberto após ele deixar a presidência, foram 3 pagamentos de R$1 milhão cada, um dos quais registrado como bônus eleitoral, o que chamou a atenção dos investigadores. O registro sobre o elo da empreiteira com Lula conta em laudo da Polícia Federal anexado aos autos da investigação. A Camargo Corrêa negou a irregularidade. E embaixo nós temos ali o outro lado, enfim, a informação, o jornal Estado de São Paulo entrando em contato com o Instituto Lula, que informou que os valores foram doados legalmente, sem qualquer relação com a Petrobras ou eleições. E a assessoria da LILS afirmou que os pagamentos são referentes a 4 palestras. Então, uma notícia importante também que está nos jornais de hoje. Sim. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no jornal O Globo, Fábio, rapidamente. Não poderia ser diferente. Plano prevê 198 bilhões, mas 40% são incertos. Falando também sobre essa questão do plano anunciado ontem pelo governo federal. Então, agora, vamos dar uma olhada nas notícias de educação, Fábio, nosso tempo também está um pouco curto. Ontem houve uma coletiva de imprensa em Brasília do Ministério da Educação falando sobre o Enem. O Enem em 2015 tem 1 milhão de inscritos a menos do que a edição de 2014. Houve, então, essa apresentação lá no Ministério da Educação, registrou 8.478.096 inscritos, segundo o balanço divulgado nesta terça-feira pelo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. O número é inferior ao de inscritos na edição de 2014. Que é justamente o contrário, né? Porque Exatamente. ele esteve aqui, inclusive, no programa Roda Viva, né? Na segunda-feira passada, e ele disse que realmente ele queria reforçar o Enem, né? Ele não conseguiu responder no programa se o Enem ele tinha que mudar o seu caráter, né? Porque, inclusive, a professora Guilmar Namo de Mello perguntou para ele, e a professora Maria Helena também de Castro, que estava lá, falou, olha, mas o Enem ele perdeu o seu sentido de avaliação para ser, na verdade, um vestibular já, né? Isso ele não conseguiu responder. Mas ele disse que ele queria reforçar o Enem, inclusive fazer com que todos estudantes, ou quase todos os estudantes que terminassem o ensino médio, fizessem. Realmente, aqui mostra um declínio, né? Exatamente. Quase 1 milhão, como você disse. Para o ministro, essa queda entre as edições foi consequência de uma redução de 5 milhões para 3,7 milhões de inscritos que pediram carência da taxa. Na avaliação de Janine Ribeiro, esses candidatos que pedem isenção da taxa pensaram 2 vezes, segundo ele, antes de se inscrever. A partir desse ano, os candidatos isentos que faltarem no dia da prova perderão o direito na edição seguinte. O ministro afirmou que no ano passado, 2.200.000 candidatos isentos não fizeram um exame. Então, as pessoas que têm a possibilidade de não pagar essa taxa se inscrevem e no dia da prova não vão. E ele diz que isso é um prejuízo gigantesco. São 2.200.000 livros que foram para o lixo, disse Janine Ribeiro. É um desperdício injustificável. Tem uma outra informação importante também em relação ao Enem,
que está publicada no Estadão, do final da tarde de ontem, mas que é importante a gente chamar a atenção, que é em relação à próxima edição do Enem. As regras já estão sendo modificadas desde o final do ano passado, a gente já vem falando aqui na programação da Univesp TV. E o que vai mudar, Fábio? A porcentagem do juro a ser cobrado, porque é um valor emprestado, vamos dizer assim, que o aluno toma emprestado para devolver depois. Então, esse juro vai subir de 3,4% para 6,5%. E o governo também vai restringir o limite de renda de alunos que podem participar. Porque antes o aluno poderia participar com até 10 salários mínimos. Ou seja, ele diz assim, se você colocar essa participação para uma quantidade menor de salários, você atinge uma camada que realmente necessita dessa ajuda, vamos dizer assim, desse pontapé para iniciar na carreira. Sim. Essa é uma das novidades também divulgadas ontem pelo ministro da Educação. O FIES, né, que é esse programa de financiamento estudantil, ele é importante para inclusão no ensino superior, né? Mas como o ajuste fiscal que a gente acabou de discutir, ele também atingiu a área de educação e a área da saúde, que são áreas, digamos assim, prioritárias pelo governo, o governo ele tem que se equilibrar e tentar reformular suas ações também na educação, e o FIES ele passou por isso. Exatamente. O ministro, porém, afirmou que vai ter essa edição agora no segundo semestre do FIES, mas que tem alguns ajustes. Um deles é esse que você acabou de dizer. O FIES ele muda um pouco os seus critérios para tentar atender com mais qualidade. Isso, pelo menos foi o que ele disse, aqui Viva, né? no programa Roda Viva, para tentar atender com mais qualidade. Que há chances de haver esse novo programa, não foi confirmado ainda, é claro, mas essa possibilidade... Não tem data ainda, mas ele diz que já existe um acerto interno dentro do governo que sinaliza que vai acontecer essa edição do FIES, né? Vamos aguardar, então. Fábio, tem uma outra notícia importante também, que está no site da BBC Brasil e em outros sites também, que saiu um novo ranking das universidades. Já estou esperando carregar aqui. Ranking traz 5 universidades brasileiras entre as 10 melhores da América Latina. A Universidade de São Paulo voltou a liderar o ranking das melhores universidades, aquele QS, né? Renomada empresa britânica especializada em avaliação educacional. A USP, então, voltando para esse ranking. Acho que a gente até tem discutido essa questão aqui na Univesp TV. Sim, falamos com o professor Renato Pedrosa ontem, e ele comentou isso um pouco com a gente, mas é importante a gente dizer isso, né? É importante mostrar a recolocação, não que os rankings eles vão dizer exatamente o que está acontecendo nas realidades e tal, inclusive porque cada universidade tem a sua movimentação interna e inclusive tem o seu tipo de financiamento diferente, enfim, né? E a sua vocação, a própria vocação das universidades, por exemplo, aqui no Brasil, as universidades públicas de São Paulo, elas têm uma vocação para pesquisa, né? Que é diferente um pouco da vocação do mercado de trabalho, por exemplo, como se destinam às demais universidades particulares. Né? Agora, Fábio, tem uma coisa que é interessante e curiosa, nos últimos dias saiu, a gente pode dizer assim, um rumor na internet de que em setembro, você sabia que haveria uma colisão de meteoro que poderia fazer com que o universo se desmanchasse? Poxa, é melhor comemorar meu aniversário em ainda agosto, bem, então. Exatamente. A NASA diz que isso, na verdade, não tem nenhum fundo de verdade, são boatos, e ela desmente esse rumor sobre fim do mundo. Então, quem leu isso na internet deve ficar tranquilo, porque o mundo realmente não vai acabar, segundo a NASA, né? Segundo Exatamente. A NASA, então, a NASA disse que esse rumor de que a Terra será atingida por um asteroide em setembro deste ano, extinguindo a vida do planeta, vem circulando pela internet nos últimos dias e ganhando força entre entusiastas de teorias de conspiração nas redes sociais. Tanto que, diante do burburinho online, um porta-voz da NASA negou publicamente o suposto fim do planeta. A NASA desconhece que asteroides ou cometas estejam atualmente em rota de colisão com a Terra. Então, a probabilidade disso é bastante pequena. Na verdade, pelo que sabemos, nenhum grande objeto tem chances de se chocar com a Terra nas próximas centenas de anos, disse o porta-voz da NASA, segundo o site Yahoo News. Isso me lembra aquele filme do Lars von Trier, Melancolia, né, que um planeta se colide com a Terra e acaba a vida, né? E a única coisa que resta ao ser humano é a melancolia, é aquela coisa da nossa insignificância, né? A NASA agora, não sabe, mas o que pode acontecer com a gente, nós somos muito pequenos, né? Tá certo, então, Fábio. É isso. Então, por hoje é só, nós voltamos amanhã com o Estúdio Univesp. Amanhã tem o programa Literatura Fundamental com Ederson Graneto. Acesse o nosso site univesp.tv.br e tire todas as suas dúvidas sobre a nossa programação. Bom dia. E às 21h tem a representação do programa Complicações sobre o ajuste fiscal. Ótima quarta para você. Bom dia.